Eu quero fazer bagunça aqui, eu quero ir mais para baixo. Pode? Mais pertinho de vocês? Eu já contei para vocês uma história que eu estava pregando em um congresso, num desses eventos da convenção, desses muitos que nós já fomos. A Tânia também, o seu Esquina, o pessoal aí, muito, participar de muitos eventos. E aí me colocaram para falar no período da tarde. Falar no período da tarde no evento, né, é um desafio. E eu falei assim, eu só preciso de duas coisas então, para a verdade. Primeiro, que você me coloque mais perto do povo e me dê um microfone sem fio. E aí eram umas 2h30 da tarde, depois daquele almoço, e por acaso era uma feijoada, olha que desafios, né? E aí eu falei, então eu fiz um acordo com o pessoal, assim, se alguém dormir naquele dia, evidentemente que não hoje, está todo mundo acordado aí, né? Descansado, deu aquele cochilo da tarde. Falei, se alguém dormir, eu vou na direção dele, vou dar microfonada na cabeça, com carinho, mas vou dar. E aí então fiz esse acordo. E aí tinha um senhorzinho que quando eu comecei a falar, ele já entrou no processo de entrar em Nárnia. Na primeira fase já deu uma balbuciada, vê se não vai aguentar nem a leitura da Bíblia. E dito e feito, quando eu terminei de ler a Bíblia, ele já deu aquela esticada assim, e eu falei assim, ele vai dormir. Aí deu uns 3 gritos assim, quando eu acordar, ele deu uma reagida assim, mas dormiu de novo. E aí então, lá por mais ou menos uns 15 minutos falando, eu fui em direção dele. Falei, irmãos, nós tínhamos combinado aqui nessa tarde, naquele dia, ninguém vai dormir, o povo está animado, vamos ouvir do Espírito Santo, não é verdade? E eu fui em direção do senhorzinho, e estava chegando mais perto. Quando eu cheguei perto dele, a senhora dele falou assim, acorda que o pastor está chegando. Eu falei, rapaz, me ajuda aí, não está ajudando, né? E evidentemente depois ele se manteve acordado, foi difícil para ele, mas também, coitado, uma tarde aqui, depois uma feijoada, é difícil demais, né? Mas que bom estar aqui, irmãos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar com vocês. De fato, o que o irmão Augusto disse é o que está no meu coração. Nós nos tornamos muito mais do que amigos. Amigos mais chegados que irmãos, depois do tempo que vivemos com os irmãos aqui, mais especificamente naquele processo de apoio à igreja, mas continuamos apoiando. Eu tenho informações do que está acontecendo aqui, acompanhado do pastor Cláudio. Nós temos orado pelos irmãos, pedindo que Deus derrame graça sobre essa igreja. Quero parabenizar, a igreja está bonita, não é? Quando você chega na frente e vê aquele jardim bonito ali, eu tenho até vontade de sentar naquele banco um pouquinho, mas como eu cheguei perto do horário, não deu tempo. Quem sabe eu bato um papo com o Augusto ali no final, no banquinho, para aproveitar ali. Que bom, parabéns. Ninguém reclama de coisa boa. O povo reclama de preço, de tempo, de distância, mas coisa boa ninguém reclama. Então parabéns, a igreja está ficando bonita, cada vez mais bonita, pela glória e honra do nome do Senhor. Nós continuamos orando e cremos que no tempo certo do Senhor, Deus trará aquele que vai ser o pastor efetivo, aquela família que vai abençoar essa igreja e vai conduzi-la para mais perto do Senhor. Alguém me perguntou assim, pastor, o que é o pastor? E eu me lembrei da história do pastor Pascoal Piragini. Quem conhece o pastor Piragini? Um grande homem do Senhor, um ministério relevante ao extremo aqui na Bíblia de Curitiba. Hoje está em Niterói e parece que eu vi um passarinho dizendo, parece que está voltando. Mas não tenho certeza, não posso falar o nome dele. Mas o pastor Pascoal contou uma história interessante, que ele sempre contava essa história, talvez alguns já ouviram, que uma vez ele estava visitando um país e ele estava indo pregar em determinado local, e ele passou por uma terra, por uma estrada simples, e ele viu lá no fundo um pastor de ovelhas. E ele parou, pediu para parar o carro, foi lá conversar com aquele pastor de ovelhas. Literalmente o pastor cuidava de ovelhas. E ele passou a perguntar algumas coisas para aquele homem de como era pastorear ovelhas. E aí então ele falou o seguinte, a primeira coisa que eu faço é treinar bem o meu cachorro. E dependendo do tipo de apito que eu faço, o cachorro sabe se ele vai levar as ovelhas para o pasto ou vai trazer para o pasto. Dependendo do tipo de apito que eu dou, o cachorro sabe para que lado que ele vai levar as ovelhas. Então quem é treinado é o cachorro. E o Pascoal saiu daquele lugar convicto que o pastor, ele é simplesmente um cachorro, um grande pastor. O pastor é aquele que todos nós somos o cachorro do Supremo Pastor. A gente que conduz o povo ali, mas a gente ouve o apito do Espírito Santo de vai para lá. Então o pastor é simplesmente o cachorro, segundo o pastor Pascoal. Ele pode falar. Vamos lá. 1 Timóteo 1, de 15 a 16, por favor, abra a sua Bíblia. Já combinei com o pessoal aqui da técnica. Eu vou pertinho dele aí, né? Beleza? Depois você faz os cortes aí, tá bom? Você que é o cara que é bom nesse trem aí, capricha aí, tá? Qual é o meu preferência? Aqui ou esse aqui? Tô brincando, claro que isso é importante. Vamos lá, 1 Timóteo 1, de 15 a 16. Leia comigo, por favor, eu leio na Nova Versão Internacional, por gentileza, se quiser projetar lá. 1 Timóteo 1,
15 até o 16, 2 versículos primeiramente nesse primeiro momento. Diz o seguinte: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Versículo 16 agora de 1 Timóteo capítulo 1. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo, para que aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Irmãos, esse texto aqui é o relato de Paulo reconhecendo a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua inconstância. Você sabe muito bem quem Paulo era antes da conversão. O pessoal que ama a Bíblia, todo dia come a Bíblia, amém? Acorda de manhã com desejo de ler a Bíblia. Então você sabe quem Paulo era antes da conversão. E esse Paulo que está falando agora é o Paulo no final da sua vida. É um homem que reconhece que em Cristo todos aqueles títulos que ele tinha, todas aquelas glórias dadas a ele diante de uma capacidade tremenda, um homem de um conhecimento profundo, um fariseu dedicado, um homem que era zeloso naquilo que cria, que matava em nome de uma fé, de uma ideologia, agora reconhece que em Cristo ele não é nada. E ele está dizendo o seguinte: eu não sou só o pecador, mas para mim eu sou o pior deles. É um homem que reconhece a sua insignificância, a sua limitação, a sua fragilidade. Eu queria falar um pouquinho nessa noite com vocês sobre aqueles que são improváveis, homens e mulheres que aos olhos humanos não têm a qualificação que o mundo espera de alguém que fale em nome de Cristo. Geralmente o mundo espera de alguém eloquência, uma excelente oratória, uma dinâmica, alguém que fale para um público pequeno ou grande e tenha toda uma dinâmica, toda uma oratória, uma hermenêutica, um conhecimento homilético profundo. É isso que o mundo espera daqueles que falam em nome de Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: tudo isso para mim, eu coloquei numa condição, ele até usa uma expressão muito forte, isso para mim é considerado como esterco, não tem valor. O que Paulo está dizendo aqui, já no final da sua vida ali, escrevendo as suas últimas cartas, a última carta que Paulo escreve é 2 Timóteo, a carta que ele escreve lá na prisão, dizendo: Timóteo, vem me visitar, eu estou aqui numa prisão fria. E ele está relatando a fragilidade dele. Então Paulo, a exemplo de nós, era um improvável. Só que nós vemos na Bíblia outros improváveis. Por exemplo, você lembra de Gideão? Quem lembra de Gideão? Inseguro, tímido e que se torna um grande libertador. Parece que Deus continua insistindo em usar pessoas que o mundo não compreende. Parece que Deus continua insistindo em usar pessoas simples, pessoas que às vezes o conhecimento cognitivo ele não é, de fato não é a coisa mais importante. Nós lembramos, por exemplo, também de Moisés. Eu fui uma vez conversar com alguém e ele falou: pastor, será que eu poderia ser um pregador uma vez que eu sou gago? Eu falei: sabe que na Bíblia tem alguém que é gago também? Ele falou: tem. Eu falei: tem. Sabe quem? Moisés. É mesmo, pastor? Vamos lá ler a Bíblia então. Moisés era gago. E ele fala o seguinte: Deus não dá para eu falar, é difícil, então eu vou botar alguém para falar no seu lugar. Quem lembra? Arão. Ou seja, Deus usa pessoas improváveis. E esse homem gago com limitação é escolhido para liderar Israel. Você consegue ver isso? Improvável aos olhos humanos. Davi, o filho mais novo, que quando o profeta vai lá, chega na casa dele para escolher o sucessor, pega um, pega outro, geralmente o meu primogênito, o filho mais velho, e lá no fundo tinha um menino lá, diz: tem mais um aí, tem mais um jovenzinho lá, vamos ver se ele pode servir para alguma coisa. E aquele Davi é usado por Deus. É bem verdade que Davi, em determinado momento, ele dá uma resvalada, mas o texto fala que uma vez que Deus nos escolhe, Ele tem um propósito para nós, mesmo se em algum momento da vida a gente errar o percurso, Ele nos coloca de volta no trilho, porque mesmo sendo improváveis, Deus usa cada um de nós com um propósito. Davi foi usado por Deus. Eu me lembro de Pedro, eu já disse aqui nessa igreja e repito para vocês: Pedro parece que é o que mais se parece com a gente. A gente se parece muito com Pedro. Muitas vezes a gente age pelo ímpeto, principalmente se alguém tem um estilo de colérico. O colérico, ele fala primeiro para pensar depois.
Você conhece alguém assim? Não cutuca ninguém, por favor. Só lembra de alguém aí. Pedro é aquele homem que fala, não, deixa que eu vou resolver tudo. Aquele homem que olha para a capacidade humana, olha para os recursos que tem nas mãos, diz: Senhor, ninguém vai tocar no Senhor, porque eu tenho uma espada aqui, eu vou resolver esse negócio. Alguém diz que Pedro tinha uma direção, tinha uma ação precisa. Ele acertou exatamente na orelha do soldado. Você acha que ele tinha acertado na orelha? É claro que ele não veio da cabeça do soldado. Ele errou. Se bem que a Bíblia não diz isso, tá? As heresias depois o pessoal conserta aí. Tá bom, pastor Esquina? Depois o senhor prega de novo e repregue melhor no sermão aí. Mas o fato é que Pedro parece com a gente. Pedro é improvável. Aliás, quando a gente olha para os discípulos, a gente vê um monte de gente improvável. Como é que pode Deus escolher, por exemplo, através de Jesus, um coletor de impostos? Aos olhos humanos, indigno. Alguém que era rejeitado não só pelos romanos, mas também pelos judeus, porque os impostos eram duros e achacavam o povo. E o pessoal reclama hoje do imposto de renda. Lá também era difícil. Aliás, não tem nada novo debaixo do sol, tá bom? Só muda o tempo e os personagens. Eu me lembro de Amós, um simples cultivador de figos se torna um profeta. Me lembro de Tiago também, inicialmente incrédulo, se tornou um dos grandes líderes da igreja de Jesus. E eu me lembro de Maria, uma adolescente que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Evidentemente que a mãe biológica, e o texto vai dizer que Maria foi agraciada pelo Espírito Santo. Deus continua usando pessoas improváveis. E Paulo era o maior deles. Paulo está se qualificando nessa condição. Um homem que se qualifica como pecador. O termo aqui, pior dos pecadores, é um adjetivo que coloca em primeiro lugar, ou no tempo dizendo o seguinte: eu me qualifico como alguém que não tem condição. A posição que Paulo tinha não o qualificava para ser um grande homem, mas sim a posição dele, que era a posição contrária ao Evangelho, coloca ele na última instância, porque ele se coloca como alguém que tinha uma influência, uma ação pecaminosa. Mas Deus vai usar esse Paulo aqui. Ele vai dizer: eu sou o chefe dos pecadores. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim: esse aqui não dá. Ah, pastor, eu conheço alguém que nem Jesus dá jeito para ele. Eu conheço alguém que aos olhos humanos ele está perdido. Eu me lembro de alguém que estava falando de uma terceira pessoa, falou: pastor, esse já está pertinho do inferno. Eu falei: ele e nós, sem Jesus. A nossa única diferença dele e nós é que nós entendemos que encontramos Jesus no dia. Nós estávamos no mesmo caminho que ele e talvez mais rápido do que ele. Então, meu querido, não tem ninguém que aos olhos humanos não pode ser trabalhado, alcançado pelo Espírito Santo. Um passado vergonhoso, um homem ciente da sua indignidade, um homem que empreende uma guerra fútil contra a igreja de Jesus, um homem que o conhecimento cognitivo dele, ao invés de aproximá-lo de Deus, distanciava ele de Deus. Quando eu olho para essa realidade, eu percebo que tem jeito para todo mundo aqui na terra, porque Jesus continua escolhendo pessoas improváveis. O texto vai nos chamar a atenção que parece que Paulo, na condição pecaminosa que ele tinha, ele era tão tirano, que ele não sentia nem culpa do que ele fazia. Certo? Deus vai dizer que ele recebia a carta dos sacerdotes para não ir nas igrejas, mas para ir nas casas matar os cristãos. Por isso que nós vemos lá em Atos 9, quando Ananias recebe a incumbência de ir na casa de Judas, fala assim: eu não posso ir, vou passar essa bola para outro. Eu vou pedir para outro fazer isso, porque esse homem é matador, esse homem é cruel, esse homem é sanguinário. E o texto vai dizer que o Senhor fala com Ananias o seguinte: Paulo teve um sonho, e no sonho era você que tinha que ir. Pergunta para mim, para você: seria fácil para a gente? A gente iria numa boa nessa condição, sabendo que a gente visitaria o pior criminoso daquela época, o homem mais temido daquela época era Paulo. E Ananias vai lá e é usado por Deus. Mas o texto me chama a atenção quando Ananias chega lá na casa de Judas, na rua chamada direita, e o texto fala que quando ele abre a porta, ele fala: irmão Saulo. Ou seja, ele já estava tomado pelo Espírito Santo, e também Paulo tinha sido tomado pelo Espírito Santo. Mas antes disso, Paulo é um homem de uma mente brilhante, um pensador renomado, mas um tirano desenfreado. Paulo é equiparado aos grandes filósofos da época, por exemplo, Platão e Aristóteles.
O conhecimento dele era tão profundo que ele era reconhecido como aqueles grandes pensadores da época. Ou seja, Paulo era um homem de um profundo conhecimento, mas distante de Deus. Quando a gente estuda sobre Paulo, a Bíblia vai falar que Paulo falava o grego, o aramaico e o hebraico. E alguns vão dizer que Paulo também talvez falasse o latim. Um homem poliglota, entendido, mas muitas vezes distante do Senhor. Um aluno dedicado a Gamaliel, mas distante daquele que era de fato o Senhor da sabedoria, a saber, Jesus. Um pecador, confesso. Mas o que é extraordinário é que esse pecador também um dia foi visto por Jesus. Eu queria desafiar você, talvez, mudar o seu pensamento em relação a algumas pessoas. A gente vive hoje um embate ideológico, principalmente nas universidades. Aqui tem algum professor universitário? Alguém que trabalha na universidade? Olha lá. A gente vive muitas vezes essas realidades. E vez por outra eu ouço dizer assim, pastor, a academia, a universidade é o antro da perdição. E sabe como é que a gente pode mudar isso? Se tiver lá dentro homens e mulheres comprometidos com Ele. Se tiver lá dentro pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. As pessoas que lá estão e que porventura não devem, tem muitos cristãos lá, muitos homens e mulheres de Deus, sim, eles fazem por causa de uma ideologia que foi ensinada a eles. Eu conversava com alguém esses dias falando sobre pedagogia, dizendo que mesmo que a pessoa entre para fazer pedagogia com a base cristã, se ela não tomar cuidado, um mês depois ela está começando a questionar algumas coisas da fé. Porque o que domina esses locais é, lamentavelmente, um distanciamento da verdade suprema que a gente diz. E Paulo não era diferente, mas esse Paulo foi encontrado com o Senhor. Eu quero que você leia comigo Atos 9, de 4 até 6, por favor. Augusto, você vai fazer o sinal para parar, tá? Eu vou olhar para o outro lado, você faz outro sinal que eu paro, em nome de Jesus. Bom, Atos 9, de 4 até 6. Esse texto você já conhece, talvez já decore. No meio da estrada para Damasco, uma luz, Atos 9, de 4 a 6. Uma luz brilhante o cercou, e ele ouviu a voz de Jesus dizer: Saulo, Saulo, por quê me persegues? Quem és tu, Senhor? Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Um assassino voraz, sanguinário, inescrupuloso, terrível, tem um encontro com Jesus. Irmãos, não dá para continuar o mesmo depois de Jesus. Não dá para ser igual depois de um encontro real de Jesus. E aliás, talvez seja esse um parâmetro para entender se alguém tem de fato uma experiência de conversão ou não. Se eu e você, antes de Jesus, tínhamos valores, princípios que feriam o Evangelho, e ao encontrarmos Jesus, continuamos com alguns deles que ferem a Bíblia, talvez a gente tenha que fazer uma autoexame. E o contrário é verdadeiro. Se eu e você tínhamos valores e princípios que contrariavam a palavra, e um dia ao encontrar Jesus entendemos que tudo aquilo que a gente tinha, se não tivesse o princípio bíblico, teria que ser jogado fora, talvez aí seja a configuração de uma verdadeira experiência com Deus. É isso que Paulo faz. A gente percebe que naquele momento que Paulo encontra Jesus, ou é encontrado por Jesus na rua, na estrada de Damasco, o texto vai dizer que uma luz tão forte veio até Jesus e fala com ele, veio até Paulo, e fala com ele literalmente, que ele cai diante da glória do Senhor. Eu já disse aqui também, e estou repetindo, alguns dizem que Paulo caiu no cavalo. Não tem cavalo naquele texto. Por favor, não coloque cavalo lá, a não sei que seja uma metáfora, uma figura de linguagem. Paulo caiu por terra, e o cair por terra é o derramar-se diante da glória do Senhor. Os improváveis aos olhos humanos, quando eles se deparam com Cristo, eles são transformados, são renovados, são homens que têm uma experiência real. Atos capítulo 9, versículo 5 vai dizer que Paulo, Jesus falando para Paulo, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que é isso? Quem me ajuda? O que você entende desse texto aí? Eu não estudei direito a mensagem, eu preciso que vocês me ajudem. O que é recalcitrar contra os aguilhões? O que vocês acham? Vou te ajudar. Aguilhão era um objeto pontiagudo de 3 pontas
que era usado para amansar bois muito bravos, animais muito bravos. O aguilhão era usado para trazer aquela fera, aquele animal indomável a uma postura menos arredia, ou seja, amansado, ser amansado. E o que Paulo ouve é o seguinte: duro é para você, Paulo, lutar contra os aguilhões. Duro é para você continuar sendo como você era, uma fera indomável, um homem sem escrúpulos, um homem que não conhecia os valores, embora tivesse uma fé no judaísmo muito reconhecida, um religioso contumaz, que muitas vezes achava que estava fazendo aquilo, fazendo em nome de Deus. Eu conheço muita gente séria que tem posturas contrárias àquilo, mas já está agradando a Deus, preso numa religiosidade, preso em práticas religiosas, achando que aquela atitude vai levá-lo para próximo de Deus. E eu não estou aqui julgando a religião de ninguém, aliás, não podemos fazer isso, não temos o direito de julgar a religião de ninguém. Nós temos aqui orar pelas pessoas, e na medida que essas pessoas queiram ouvir a palavra e abrem as portas, aí sim a gente vai ter um confronto com a palavra. Eu me lembro que uma vez fui chamado para discipular uma pessoa que viveu 38, 39 anos naquela época, numa única religião, e ele dizia: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, o que muitos diziam. E eu disse para ele: tá bom, então vamos lá, por que você está estudando a Bíblia? Pastor, eu queria conhecer a Bíblia. Então você me permite que a gente olhe na Bíblia e confronte para que você chegue à conclusão? Sim, então vamos lá. Aí começamos a ler a Bíblia em alguns aspectos, pegamos um material e começamos a estudar. E um dia ele falou: pastor, por que nunca me disseram isso? Eu falei: não sei. Talvez para que você não tivesse um encontro com a verdadeira palavra. Aí eu te faço uma pergunta: você acha que o fato de eu te apresentar esse texto bíblico, que eu estou julgando a religião que até então você tem? Ele falou: não, pastor, em nenhum momento o senhor criticou. Eu falei: faço a segunda pergunta para você: o que você acha diante dessa constatação que você mesmo chegou? Pastor, eu preciso mudar. Eu te faço a terceira pergunta: você quer mudar agora? E nós começamos então um processo de leitura da palavra de Deus mais profunda. Hoje ele serve a Jesus, está fora do Brasil, continua amando Jesus, porque ele foi confrontado com a palavra, com a verdadeira palavra. Então muitas vezes a pessoa está presa a essa religiosidade, assim que Paulo agia. Um homem que destruía a igreja, mas agora, uma vez alcançado por Cristo, ele passa a ser plantador de igreja. Parece um contrassenso, irmão. Como é que pode alguém que outrora entrava nas igrejas e nas casas para destruir, agora está construindo igreja? E Paulo é tão consciente disso que ele vai fazer tendas para depois construir igreja. As cartas que ele enviava eram para fortalecer as igrejas. Um assassino de cristãos agora se torna um formador e capacitador de pessoas que servem a Jesus. Um perseguidor agora se torna perseguido por amor a Cristo. E aliás, o Evangelho, irmãos, é renúncia. Muito me espanta e causa muitas vezes para mim um constrangimento ver de algumas pessoas que dizem ser seguidores de Jesus, mas não querem renunciar muitas vezes às práticas que têm. Não tem como, a conta não fecha. Se eu e você entendemos que Jesus é maior na nossa vida, que nós somos improváveis diante do reino de Deus, mas Deus nos deu o privilégio de servi-lo e de adorá-lo. Deus nos trouxe para a luz, nos tirou do pecado. Nós éramos pessoas que estavam andando errantes para o inferno, e Jesus nos colocou na luz de Cristo, no caminho de Cristo. Somos novas criaturas. A gente tem que olhar para Deus e dizer: Deus, eu não sou nada, mas eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder servir e adorá-lo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 vai dizer que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Paulo agora está experimentando o sofrimento que outrora ele empreendia na vida das pessoas. 2 Coríntios 12, 10 diz: sinto prazer nas fraquezas. 2 Coríntios 12, 10. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí que eu estou forte, ou quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Ou seja, Paulo olhando para ele, para a sua indignidade, como uma pessoa improvável, mas agora sendo um instrumento nas mãos de Deus. Nós somos improváveis, mas nós somos aqueles que Deus chamou para ser anunciadores da única verdadeira salvação. Quero que você leia comigo ainda Filipenses capítulo 3. Vamos ler alguns versículos do capítulo 3. Primeiramente os versículos 3 a 8
de Filipenses 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3:4 agora. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei foi fariseu. Versículo 6, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. E aí Paulo muda o discurso. Como se é o seguinte: isso aqui me qualificava, isso aqui era o atributo que eu tinha, isso aqui era o meu currículo. O pessoal da universidade aqui, esse aqui estava no meu lápis lá, aqui que me gabaritava. Mas agora quem eu sou? Ele vai dizer: mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda por Cristo. Versículo 8 de Filipenses 3. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, ou como esterco em algumas versões, para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, nada mais vale a pena. Eu sou um improvável, mas agora Deus me trouxe para a luz. Versículos 13 e 14 de Filipenses 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para onde? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os versículos 20 e 21 de Filipenses 3 agora. Por favor, abra comigo aí. Filipenses 20 e 21. Olha que Paulo está é como se Paulo estivesse fazendo uma autoanálise, olhando para ele, olhando para quem ele era e para quem ele é agora diante do Senhor. Filipenses 3:20. Mas vou ler lá com vocês: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Até o 21. Que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso. Eu queria talvez desanimar você. Eu queria talvez falar algo que você não gostaria de ouvir. Eu queria falar algo para você que talvez possa ferir alguns sentimentos seus, mas eu preciso falar de acordo com a Bíblia de Deus. Se lamentavelmente você achou que viria para a igreja e que todos os seus problemas deste mundo estariam resolvidos, eu quero dizer para você que você está redondamente equivocado. Eu quero dizer para você que muitas vezes a teologia que nós aprendemos leva a gente não para perto de Deus, mas viver à margem de Deus. Parece que para muitas pessoas o Evangelho é uma tábua de salvação, não da salvação da alma, porque essa sim é garantida por Cristo Jesus, e ela é irrevogável, ela é indestrutível. Mas esse mesmo Jesus que um dia alcançou a mim e a você, no caminho errante que estávamos, diz para mim e para você que nós teremos aflições, e que a prosperidade que alguns acham que é verdadeira, aquela somente financeira, bateria na nossa porta, a gente não teria mais problema financeiro. Hoje é que dia, irmão? Me ajuda aí, 29? Já chegaram um monte de boleto na sua casa, sim ou não? Para mim chega na casa, no e-mail, no WhatsApp, vem pela caixinha do correio, o boleto chega de qualquer jeito. Eu brincava com os irmãos que o pessoal, eles não esquecem da gente, eles sabem onde a gente mora, eles descobrem a gente. Eu estava fora do Brasil, quem falou assim, chegou, o seu boleto chegou, eu falei, eu estou longe. Ele falou, não tem problema, paga assim mesmo, não tem como escapar, meu irmão. A gente vive nesse mundo, a gente tem problema, às vezes a gente tem que chorar, sim ou não? Às vezes dá vontade de pegar um pelo pescoço, aqui não tem isso, porque só aqui do crente, mas às vezes dá vontade de pegar pelo pescoço, né? O maridão lá que precisa dar uma melhorada, aquela esposa maravilhosa, linda, cheirosa, mas que às vezes faz um negócio, dá vontade de apertar o pescoço dela. A minha não faz, isso é extraordinário, melhor mulher do mundo. Assiste aí, por favor. Como diz o amigo nosso, só que não, né?
Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que as lutas desse mundo não podem se comparar com a eternidade. Nós somos improváveis. A gente, olhando para os olhos humanos, a gente não deveria estar aqui, segundo o conceito humano, mas daquilo que Cristo fez por nós, estamos sim naquilo que entendemos que é o centro da vontade de Deus. E talvez não da forma que queríamos, ou que objetivássemos, mas em nome de Jesus, querendo a cada dia ser mais próximo do Senhor. Esse Paulo reconhece e recebe na carne todas as ações, ou piores daquelas que ele havia cometido em nome de uma ideologia e de uma fé, porque agora está servindo a Jesus. Ah, pastor, mas Paulo agora foi para o bem bom. Alguém me falou, pastor, agora o senhor está no bem bom, agora o senhor é pastor. Eu falei, quando quem te disse isso? Te enganaram. Eu me lembro de um colega que era um excelente evangelista, e no dia que ele passou no conselho, ele falou assim: cansei de comer o osso, agora vou comer o filé. Eu falei, que filé? Eu falei, você vai se enganar. Meu amigo tio, eu já contei para vocês a história de uma ex-ovelha minha, sem vergonha, eu tanto bater dele. Porque ele falou, pastor, eu queria ter a vida que o senhor tem. Eu falei, você quer mesmo? O senhor anda com um carro novo, eu falei, você quer trocar? O pessoal não troca a mulher vai ficar com essa mesmo. Até porque se eu trocar é uma loucura, né? Mas eu troco para você o dinheiro, o carro que eu tenho, só que você tem que levar junto todo o pacote. Por exemplo, semana passada eu estava dormindo às 2h30 da manhã, o telefone tocou. Quando o telefone toca às 2h30 da manhã, não é coisa boa. Ninguém dá notícia, ó, pastor, vem almoçar na minha casa às 2h30 da manhã. É ruim, é coisa ruim. E naquele caso eu tinha que separar uma briga de de um esposo e de uma esposa que queria se matar porque estavam divorciando. Eu não podia brigar às 6 da manhã, 3h30, 3 horas da manhã. Eu falei, minha irmã, por que você não me chamou às 8 depois do café? Porque às 2h30, pastor, eu quero matar ele, já matou? Eu falei, então dá para ser às 8? Não dá, pastor. Aí eu tive que ir. Na alegria, assim, estupendo, igual essa aqui. Nessa maravilhosa da igreja, cheguei lá e falei assim: já matou? Não, então senta para lá, senta para cá, senta no meio. Faz um cafezinho primeiro, 3 da manhã, eu estou aqui, metade do olho fechado. Aí ela fez um café, talvez naquela alegria imensa, ela queria matar o marido, havia descoberto uma traição. Aí tomei um café, fiquei uma meia hora fazendo assim, dando a quebrada no gelo. E nós saímos daquela conversa às 7 horas da manhã, com o compromisso de que eles fariam um esforço para reatar o casamento que estava destruído. Eu já contei essa história aqui para vocês também, já falei isso para vocês uma das vezes que estive aqui. Graças a Deus, eles reataram o casamento, houve um perdão mútuo dos dois, porque os dois haviam errado, refizeram o casamento, estão juntos até hoje. Inclusive hoje ele é pastor, um homem transformado pelo poder de Deus. Mas eu queria bater nela mesmo. Só não podia bater porque eu sou pastor, né? Não, principalmente porque eu sou cristão, não porque eu sou pastor. Mas às vezes a situação é difícil para nós. Mas Deus nos dá a graça de sermos alcançados pelo Senhor. Aquele homem com a postura totalmente equivocada. Olha o que vai acontecer com esse Saulo aqui. Eu queria que você anotasse, senão depois eu mando o esboço aí para o irmão Augusto. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido lá em Tarso, ele foi apedrejado lá em Listra, ele foi açoitado em praça pública lá em Filipos, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, foi chamado de falador, de falastrão em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi preso acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio indo para Roma, foi picado por uma cobra em Malta e chega em Roma preso e algemado na sua segunda prisão, e depois dali viria o martírio. Então, meu querido irmão, em nome de Jesus, nós somos improváveis, mas quando Deus dá graça para mim e para você, para sermos instrumento na mão dele, Deus também nos dá força para vencermos as dificuldades. O próprio Paulo vai dizer em Filipenses 1:2: as coisas que me têm acontecido têm contribuído para o avanço do Evangelho. Então não reclame das privações, não reclame das provações. Louve a Deus e peça misericórdia diante das tentações que você enfrenta, lembrando que Deus a ninguém tenta. A natureza de Deus não pode permitir a tentação. Deus nos testa para que possamos ser aprovados, e nunca maior do que a gente pode suportar. Os improváveis são forjados muitas vezes no fogo. E por último, meus irmãos, como é que termina a vida desse homem aqui? Paulo enfrenta um sofrimento físico intenso.
parte de alguns dos seus amigos. Embora demonstrasse uma confiança inabalável lá no final da sua vida, voltando para o texto de 1 Timóteo, também 2 Timóteo, ele cria na soberania, na doutrina da justificação. A trajetória dele não foi como um herói que vivia triunfando diante das batalhas, mas um homem que muitas vezes estava sucumbindo diante das provações, mas nunca perdendo o foco. Os improváveis continuam firmes. Os improváveis olham para o céu. Os improváveis têm uma direção a seguir. A história vai nos contar que Paulo provavelmente tenha sido martirizado ali perto do ano 66, do ano 68, por Nero. Você sabe muito bem da história. Nero coloca fogo em Roma e o que ele faz? Ele acusa quem? Os cristãos. E alguns vão dizer que provavelmente Paulo tenha sido também martirizado por conta de estar junto com aqueles que haviam colocado fogo em Roma, e nós sabemos que isso é uma armação. Essa segunda prisão dele é uma prisão, a primeira prisão é domiciliar, a segunda é uma prisão real. Paulo tinha dupla cidadania, ele era judeu, mas também era romano. Na primeira prisão ele usufrui dessa condição de romano que era. E você sabe quem Paulo não foi crucificado? Quem me arrisca dizer? Porque ele era romano, senão ele seria crucificado também. E o texto vai dizer, a história vai dizer que ele foi martirizado depois daquela masmorra lá chamada Mamertina, lá de onde sairia para ser morto. Ele foi preso como um bandido e um malfeitor. Muitas vezes os improváveis, eles não são reconhecidos pelo mundo. E talvez esteja aí o grande dilema da vida cristã. Talvez a grande maioria dos cristãos de fato creem na ação de Cristo Jesus estará um dia no céu, mas o grande problema é que nós estamos esperando nessa terra o que nós não vamos receber, que talvez seja a glória humana, a aceitação das pessoas. E aliás a Bíblia diz que é justamente o contrário disso: preso como um bandido, preso sendo acusado de cumplicidade, foi abandonado e vivendo na solidão. E quando ele vai passar o bastão lá nas cartas pastorais, principalmente para Timóteo, ele tem consciência do fim. Ele compreende que ele precisa consolidar a sã doutrina. Ele enfatiza que as igrejas deviam estar fortalecidas. Ele vai compreender, como 2 Timóteo 4,18, que o sofrimento que ele tinha não se comparava com a coroa da justiça que estava reservada para ele. E como a história relata, é muito possível que Paulo tenha sido morto decapitado por conta da fé e daquilo que ele cria. Somos improváveis, e a nossa glória não é aqui, nossa glória é no céu. Eu estava esses dias conversando com alguém e falou: pastor, por que será que depois que eu me converti, declarei a fé em Jesus, eu comecei a sofrer perseguição? Eu falei assim: o que você acha? Como é que está a sua vida? Ele começou a contar as atitudes que ele está tomando, de honrar sua família, de servir a Deus, de ter uma postura correta lá na empresa, de não mais ficar ludibriando o seu patrão, querendo ganhar algum tipo de benefício, mas agindo de forma correta. Eu falei assim: é justamente esse o trilho da vida cristã. Aí na aceitação dos homens, mas a aprovação diante de Deus. Continua firme que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Nós olhamos para isso e vemos um homem que vai dizer em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu quero concluir lendo com vocês alguns textos de Hebreus, por favor, acompanhem comigo. Hebreus 10, e depois alguns textos de Hebreus 11. Hebreus 10, 37 a 39. Pois em breve, muito breve, aquele que quem virá ou não demorará, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a destruição, mas somos daqueles que têm fé para a preservação da vida. Hebreus 11:1. Você conhece esse texto, a chamada galeria da fé, dos heróis da fé. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza daquilo que nós não vemos.
Hebreus 11, versículos 8 e 10. Pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde seria como herança, embora não soubesse para onde estava indo, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. E ainda mais, Hebreus 11, 13 até o 16. Hebreus capítulo 11, versículos 13 até o 16. Todos esses homens morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quando a gente olha para os heróis da fé, a gente vê que eles foram homens que se posicionaram diante da adversidade. E me chama a atenção essa expressão aqui, que muitos deles, ou todos eles, morreram sem contemplar aquilo que eles mais defendiam, aquilo que eles mais criam, aquilo que eles mais dedicavam a sua vida. Aqueles que muitos deles morreram por conta disso. Mas o texto vai dizer que eles deixam um legado para cada um de nós. Continua dizendo: viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Estou lendo versículos 13 a 16 de Hebreus 11. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. E para mim, nesse texto de Hebreus, o que mais me chama a atenção está no versículo 38. A Bíblia vai dizer que o mundo não era digno deles. Eu queria dizer para você, meu querido irmão, em nome de Jesus, continue firme. Você e eu somos improváveis aos olhos humanos, mas para nós tem uma pátria reservada lá no céu. Nós somos improváveis diante daquilo que o mundo espera de um pregador, de um cristão, de um servo de Cristo Jesus, mas nós temos a certeza que Jesus está nos esperando lá na eternidade. E eu quero a frase que eu mais quero ouvir na minha vida inteira: é: vinde benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Aliás, irmãos, tudo que eu vivo nessa vida vai culminar com esse grande dia. Vinde benditos de meu Pai, vinde improváveis, vinde homens que o mundo não acreditou, vinde mulheres que muitas vezes foram rejeitadas, foram muitas vezes opressas por conta de uma ideologia, de um corpo perfeito, ou de uma condição que o mundo impõe às mulheres. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas naquele dia a gente vai ouvir a melhor frase da vida: vinde benditos de meu Pai. E a pior frase que um ser humano deveria tomar conta dela todos os dias: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Em nome de Jesus, eu e você somos improváveis, mas um dia Deus nos tirou do pecado e nos trouxe para a luz. Eu e você somos improváveis, mas somos alcançados como Paulo também foi. Eu e você somos improváveis, mas procuramos estar cada dia no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar para se estar. Eu e você somos improváveis para estarmos naquela empresa, mas Deus nos colocou lá para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Eu e você somos improváveis para estarmos nas posições que Deus nos coloca, mas o que nós temos é que honrar o nosso Deus, para que o nosso Deus nos aprove, para que o mundo veja em nós aquilo que Cristo espera que sejamos, testemunhas fiéis do Senhor, e que ao terminar a corrida a gente receba a coroa da vitória, e não importa que lugar a gente vai chegar. Se tivesse 1000 corredores, a gente chegasse no 999, ainda assim valeria a pena. Talvez até no 1000, não faz diferença nenhuma, mas o importante é chegar até no final da corrida. Que Deus derrame graça sobre mim e você, que Deus olhe para o nosso coração, que Deus olhe para as nossas imperfeições, para as nossas falhas, para as nossas limitações, mas a cada dia nos capacite, para que aonde formos, aonde pisarmos a planta dos pés, sejamos instrumentos vivos nas mãos dele, sejamos boca de Deus, improváveis sim, porém uma pátria celestial. Nós temos endereço, nós temos endereço em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós somos certamente que improváveis.
Se olharmos para nós mesmos, nós não poderíamos estar onde estamos. Por mais capazes que fôssemos e por melhor eloquência que pudéssemos ter, não poderíamos falar em nome de um Deus tão poderoso que Tu és, de uma palavra tão viva, mais penetrante que espadas de 2 gumes. Mas o Senhor tem misericórdia de nós e nos coloca como anunciador da nossa casa, do trabalho, da escola, na vizinhança, na hora da padaria, no posto de gasolina, aonde nós fomos, mesmo improváveis sim, porém instrumentalizados por Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas, e a vida que agora vivemos lá na fé no Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado pela vivacidade da Tua igreja, pelo dinamismo, pela perseverança, pela fé que a Tua igreja tem em cada um de nós compondo essa igreja. Não desistimos, não paramos, continuamos avançando, mesmo sendo improváveis, mas sobretudo capacitados pelo Senhor. Aonde formos, aonde pisarmos a planta dos pés, que as pessoas vejam em nós instrumentos poderosos nas tuas mãos. Dê graça, misericórdia, nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus continue nos sustentando, e se o irmão Augusto deixar, eu volto aqui um dia.